Imagine um mapa da Europa sendo rasgado e redesenhado pelas mãos de um único homem. Entre o estrondo de canhões e o brilho de coroas imperiais, um nome surge para definir toda uma era: Napoleão Bonaparte. Mas como um jovem obscuro, nascido em uma ilha mediterrânea recém-anexada, conseguiu ascender ao topo do mundo? Hoje, mergulhamos na trajetória desse homem, um dos nomes mais reconhecidos da história. Vamos desvendar os segredos por trás de sua ascensão meteórica, indo além dos mitos para entender o gênio estratégico e a ambição sem limites que moldaram o mundo moderno. Tudo começa em 1769, na cidade de Ajaccio, na Córcega. Napoleone de Bonaparte nasceu em uma terra marcada por paixões ardentes e resistência feroz. A ilha fora anexada apenas um ano antes, criando um ambiente de profunda tensão contra os novos governantes franceses. Vindo de uma família numerosa e com aspirações de nobreza, mas sem riqueza, o jovem Napoleão cresceu sentindo-se um estrangeiro. Essa origem corsa, com sua cultura de honra, clãs e lealdade absoluta, moldou uma personalidade resiliente e uma vontade de ferro que se recusava a ser subjugada ou humilhada em solo francês. Aos 9 anos, partiu para estudar em escolas militares francesas, como Brienne e a École Militaire. A transição foi difícil e solitária. Com seu sotaque carregado e falta de posses, ele era alvo constante de zombaria por parte dos colegas aristocratas. No entanto, o isolamento social tornou-se o terreno fértil para seu intelecto. Ele era um estudante brilhante que encontrava refúgio em livros de matemática, geografia e história clássica. Enquanto outros se perdiam em distrações juvenis, Napoleão passava as noites devorando as táticas de Alexandre o Grande e as conquistas de Júlio César, projetando sua própria grandeza. Escolheu a artilharia como especialidade, onde a precisão técnica e o cálculo superavam o privilégio do berço. A grande oportunidade surgiu com a explosão da Revolução Francesa em 1789. Com a queda da velha hierarquia, o mérito passou a valer muito mais do que o sangue. Em 1793, no cerco de Toulon, o jovem oficial teve sua primeira chance real de brilhar intensamente. Com uma visão tática superior, ele posicionou seus canhões nos picos das colinas para expulsar a frota britânica, garantindo uma vitória crucial para a jovem república. Por sua audácia e bravura sob fogo inimigo, foi promovido a general de brigada com apenas 24 anos, um feito extraordinário que sinalizava o início de uma lenda militar sem precedentes na história moderna. Os anos seguintes foram de extrema turbulência sob o regime do Diretório, marcado por corrupção e instabilidade. Napoleão soube mover-se com astúcia entre as facções rivais. Em 1795, ele consolidou sua posição ao reprimir a insurreição de 13 Vendemiário em Paris, salvando o governo com uma demonstração implacável de força e precisão de artilharia. Essa ação decisiva o catapultou para o centro do palco político, rendendo-lhe o comando imediato do exército da Itália. Ao chegar à fronteira italiana, encontrou soldados desmotivados, mal vestidos e famintos. Possuía, porém, um dom raro de liderança inspiradora. Com discursos vibrantes que prometiam glória, honra e riquezas, ele inflamou o espírito de seus homens. Sua genialidade tática, focada na velocidade e na concentração total de forças, deixou os generais austríacos atordoados e desmoralizados. As vitórias em Montenotte, Arcole e Rivoli chocaram a Europa e forçaram a Áustria a aceitar a paz. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Napoleão era também um mestre absoluto da propaganda e da imagem. Utilizava jornais para construir uma aura heróica de si mesmo, garantindo que suas conquistas ressoassem em cada esquina de Paris e além. Ao transformar um exército esquecido em uma máquina de guerra imparável, ele deixou de ser apenas um general para se tornar uma figura política incontornável no continente europeu. Mas como esse triunfo na Itália o impulsionaria para o poder absoluto na França? O meteoro Corsa estava apenas começando sua jornada rumo ao ápice do império e ao domínio total sobre o destino das nações europeias. Com a península italiana pacificada sob seus termos, a popularidade de Napoleão em Paris atingiu níveis febris, elevando-o ao status de herói nacional. No entanto, o jovem general possuía uma percepção aguda de que a glória militar é um recurso volátil que exige renovação constante para manter o fascínio público. Para sustentar sua ascensão meteórica, ele precisava de um novo palco que evocasse as lendas épicas da antiguidade. Assim nasceu a audaciosa campanha do Egito em 1798. O objetivo estratégico era golpear as rotas comerciais da Grã-Bretanha rumo à Índia, mas, para a alma de Napoleão, era uma busca por glória transcendental, seguindo os passos de Alexandre, o Grande.
Ele levou consigo não apenas soldados, mas uma legião de cientistas e artistas, resultando em descobertas monumentais como a Pedra de Roseta, que permitiu ao mundo finalmente decifrar os segredos dos hieróglifos e inaugurar o nascimento da egiptologia moderna sob o calor escaldante do deserto. Apesar das vitórias brilhantes sob a sombra das milenares pirâmides, o destino daquela campanha foi selado no mar. O almirante Nelson destruiu a frota francesa na Batalha do Nilo, deixando o exército de Napoleão isolado e vulnerável. Percebendo que o vácuo de poder em Paris abriu uma janela de oportunidade, Napoleão tomou uma decisão arriscada. Deixou seu exército e navegou secretamente de volta à França. Ele chegou não como um desertor, mas como o salvador esperado por uma nação exausta da corrupção do diretório. O cenário estava montado para o histórico golpe de 18 Brumário, em novembro de 1799. Com o apoio estratégico de figuras como Sieyès e Ducos, Napoleão derrubou o governo enfraquecido e estabeleceu o consulado. Embora o poder devesse ser dividido, ele tornou-se o primeiro cônsul, concentrando toda a autoridade executiva e iniciando uma transformação radical na estrutura do Estado francês. Começava então um período de reformas profundas que moldariam a face do mundo moderno. Napoleão fundou o Banco da França para estabilizar a economia e criou os liceus para formar uma nova elite baseada estritamente no mérito. O seu maior legado para a posteridade, contudo, foi o Código Napoleônico. Esse conjunto monumental de leis consolidou os ideais revolucionários de igualdade jurídica e o direito à propriedade privada. Para pacificar a nação, ele assinou a concordata com o Papa Pio VII, reconciliando a França com a Igreja Católica sem abdicar da supremacia do Estado Civil. Em poucos anos, o general transformara-se no arquiteto de uma nova ordem social estável. Mas sua ambição era um fogo constante e, após a neutralização da conspiração de Cadoudal, a República deu lugar ao Império Francês em 1804. A coroação na Catedral de Notre-Dame foi um espetáculo de simbolismo único. Diante do Papa Pio VII, Napoleão protagonizou um ato de suprema audácia. Retirou a coroa das mãos do pontífice e a colocou sobre a própria cabeça. A mensagem política era absoluta. Seu poder não emanava de uma linhagem divina, mas de sua própria vontade indomável e do suposto consentimento do povo. Ele era agora a personificação viva do Estado. Esse título serviu de gatilho para as monarquias europeias formarem sucessivas coalizões para tentar detê-lo. O que se seguiu foram obras-primas militares que redefiniram a ciência da guerra. Em 1805, na Batalha de Austerlitz, Napoleão enfrentou as forças da Rússia e da Áustria. Usando um estratagema tático brilhante, ele atraiu o inimigo para uma armadilha fatal, aniquilando as forças aliadas sob o sol de dezembro e consolidando seu domínio sobre o continente europeu. Após humilhar a Prússia na Batalha de Jena-Auerstedt, Napoleão reorganizou o mapa da Europa Central com a criação da Confederação do Reno. Incapaz de desafiar a hegemonia da Marinha Britânica, lançou o bloqueio continental, proibindo o comércio europeu com os britânicos para tentar asfixiar a economia da ilha. A Europa agora vivia sob sua sombra imperial, uma terra de glórias custeadas por impostos e pela conscrição constante da Grande Armée. O império parecia uma estrutura invencível, estendendo-se de Portugal às fronteiras da Rússia. Entretanto, sob o brilho das vitórias, as primeiras rachaduras começavam a surgir silenciosamente. Como um domínio tão vasto, construído inteiramente sobre o gênio de um único homem, começaria a ruir, levando inevitavelmente à queda dramática de seu criador. No entanto, as sementes da destruição já estavam plantadas sob o solo de uma Europa exausta. O primeiro grande erro estratégico de Napoleão manifestou-se na Península Ibérica a partir de 1808. O que deveria ser uma ocupação rápida transformou-se em uma ferida aberta, conhecida como a úlcera espanhola. Pela primeira vez, o exército imperial enfrentou não apenas generais, mas a fúria de uma resistência popular através da guerrilha. Enquanto o Duque de Wellington liderava as forças britânicas em uma campanha de desgaste, Napoleão via seus melhores veteranos e recursos serem consumidos por um conflito sem fim, provando que nem mesmo o seu gênio tático podia subjugar facilmente uma nação inteira decidida a resistir pela liberdade. Esse cenário de resistência ferrenha e inesperada drenou a moral da Grande Armée, forçando Napoleão a manter centenas de milhares de soldados imobilizados em uma luta inglória contra um inimigo invisível. A fragilidade do sistema tornou-se catastrófica em 1812. Quando o czar Alexandre I rompeu o bloqueio continental, Napoleão respondeu com a Grande Armée, composta por mais de 600 mil soldados. Mas a imensidão da Rússia tornou-se uma armadilha silenciosa. Os russos recuaram estrategicamente, utilizando a tática da terra arrasada, destruindo tudo para que nada restasse ao invasor.
Após a sangrenta Batalha de Borodino, Napoleão entrou em uma Moscou deserta e envolta em chamas. Sem uma rendição oficial e com o inverno chegando, a retirada transformou-se em um pesadelo de gelo, fome e ataques constantes. Daquela força monumental, apenas uma fração esquelética retornou, quebrando o mito da invencibilidade absoluta e sinalizando o início do fim para o grande conquistador. A percepção de fraqueza encorajou a formação da Sexta Coalizão. Em 1813, na monumental Batalha das Nações, em Leipzig, Napoleão foi cercado e derrotado de forma decisiva. Com a França invadida e Paris ocupada, o imperador foi forçado a assinar a abdicação em 1814. Exilado na ilha de Elba, ele viu o retorno da monarquia Bourbon com Luís XVIII. Mas o mundo ainda ouviria seu nome uma última vez. Em um ato de audácia, ele escapou em 1815 e marchou triunfante para Paris. As tropas enviadas para prendê-lo desertaram para o seu lado ao som de sua voz, iniciando o período conhecido como os 100 Dias, um último suspiro de glória que desafiou as potências europeias reunidas. O destino final foi selado nos campos de Waterloo. Ali, Napoleão enfrentou a disciplina inabalável do Duque de Wellington em uma batalha equilibrada até a chegada crucial dos prussianos de Blücher. Com a derrota irreversível, Napoleão abdicou pela segunda vez. Desta vez, foi enviado para o exílio perpétuo na remota ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Passou seus últimos anos escrevendo memórias e defendendo seu legado enquanto sua saúde definhava. Em 5 de maio de 1821, o homem que dominara o continente faleceu, encerrando uma era de convulsões. Em 1840, seus restos mortais retornaram para repousar nos Les Invalides, em Paris, onde ele permanece como um ícone eterno da história francesa e mundial. O legado de Napoleão Bonaparte transcende as cinzas de suas batalhas. Sua verdadeira herança reside nas estruturas da sociedade moderna. O Código Napoleônico permanece como a base de sistemas jurídicos globais, garantindo igualdade perante a lei e propriedade privada. Ele despertou o nacionalismo europeu e modernizou a administração pública, provando que o mérito poderia superar o privilégio de nascimento. Napoleão foi simultaneamente um tirano autoritário e um visionário esclarecido, um gênio militar e um megalomaníaco cuja ambição mudou o mapa do mundo. Sua trajetória de um jovem oficial corso ao trono imperial serve como o espelho da capacidade humana de transformação e das complexas consequências do poder. Ele foi o homem que, vindo do nada, alterou o curso da civilização para sempre. A figura de Napoleão Bonaparte permanece como um dos temas mais debatidos para os historiadores, simbolizando tanto o progresso quanto a destruição em larga escala. Sua vida é um lembrete eterno de que o destino das nações pode ser moldado pela vontade indomável e pela visão de um indivíduo.